normalmente gosto de trabalhar de madrugada. Não sei se podia dizer que há um motivo especial. Eu sou Delcio Caiaia, um jovem africano, angolano, amante da arte, da criatividade e da liberdade do pensamento. É assim que me defino, profissional de design gráfico há 9 anos, estudante, amante e apreciador da arquitetura também. Como todo jovem, muito sonhador, com muitas perspectivas, com muitas ambições, crente sobretudo na vontade de Deus, que busca sempre inovar de uma ou de outra forma o que está à sua volta, que busca sempre uma forma ou um modo de ressignificar aquilo que está à sua volta e de qualquer forma contribuir para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para um mundo mais unido e, acima de tudo, para um mundo onde o respeito e a tolerância não faltam. Eu normalmente gosto de trabalhar de madrugada. Não sei se podia dizer que há um motivo especial para este tipo de gosto, mas eu acredito que se calhar deve-se ao facto da madrugada ser um bom horário, por causa do próprio silêncio que a madrugada nos traz, ser um bom horário para que todo criativo consiga de alguma ou de outra forma desenvolver e exercitar a sua criatividade. Eu acredito que, no meu caso, principalmente, é um horário onde o processo criativo flui naturalmente. Normalmente tenho mais o resto do dia para um ou outro toquezito, um ou outro acréscimo, reparos, mas já há muito tempo que me habituei a trabalhar de madrugada e posso dizer que os resultados em todos os trabalhos têm sido satisfatórios e, de certa forma, tenho alcançado os resultados ou de muitas vezes até ultrapassado as expectativas dos meus clientes, dos apreciadores e acompanhantes do trabalho. A Wolo, especificamente falando da Wolo, a Wolo é um projeto complementar do projeto literário Matriz Africana do Design Gráfico. Na mesma madrugada onde me vi inspirado a fazer alguma coisa ou a desenvolver algum projeto que de uma ou de outra forma contribuísse para a emancipação da expressão visual artística africana a nível do design gráfico, pronto, achei que havia necessidade de alguma coisa mais, no sentido de, ok, nós temos o projeto literário que de certa forma traz a componente mais teórica, e era necessário que houvesse ali alguma extensãozita da prática, para que não ficássemos só nos livros, para que de alguma forma não ficássemos só
nas palavras, mas também nos atos. Então, a Wolo surge disso como um complemento do lado teórico, que é o projeto literário matriz africana do design gráfico. Inicialmente o nome não seria Wolo. Para ser sincero, inicialmente o nome não seria Wolo. Eu esqueço-me agora do nome, mas eu acredito que seria. Epa, esqueço-me agora mesmo, não consigo lembrar. De onde é que surge o nome Wolo? Eu, na altura, estava à procura de algumas propostas de nomes, obviamente que já tinha um de eleição, né? Mas ainda assim estava à procura de algumas outras sugestões. E não é que numa das propostas do que eu pretendia, em termos de atuação da Wolo, havia o rosto do Cota Silvio Nascimento, a quem eu aproveito e mando já aquele abraço, porque é uma das pessoas que desde o princípio demonstrou uma disponibilidade para de uma ou de outra forma apoiar também o projeto. Então, no meio de tantas propostas, eu mando a cena que eu tinha que mandar para o Cota Silvio, ela analisa e diz: fogo, a cena está dope, temos que ver se avançamos com essa cena da proposta. Só por essa amostra eu já vi que é fixe. E depois ele olhou do nome, mas tenho certeza que quer dizer esse nome, não sei o quê. Não achas que é muito? Eu disse: não, estou à procura de algumas outras propostas, mas se o Cota tiver alguma proposta, pode dar um sinal. Ele diz: já pensaste em Wolo? Wolo que significa luz. Eu disse: Wolo, até que dá. Vou colocar aqui nas propostas e depois vou analisar. E não é que acabou mesmo, eu acabei por definir o nome do projeto, nesse caso a extensão do projeto literário na parte prática, como Wolo, né? Porque eu acredito que o próprio significado em si, luz, tem muito a ver com aquilo que se pretende, tanto do ponto de vista teórico, que é o projeto literário Matriz Africana do Design Gráfico, que até o momento está na sua 3ª edição e a previsão é que se lancem 8 edições, quanto na sua perspectiva ou na sua vertente prática, né, que acaba por se manifestar como um Wolo, onde há muitas áreas de atuação, há muitas saídas, há muitas visões, mas assim, de essência, a Wolo surge como primeiro componente prática do projeto literário, que é a parte, ou que acaba por ser a parte teórica. Em segundo lugar, ela surge como uma plataforma de múltiplas expressões, sobretudo do ponto de vista artístico, todas elas relacionadas à África. Todo o trabalho feito dentro da Wolo, a nível dos diversos setores de arquitetura e não só, ele é virado para a emancipação, ele é virado totalmente para a expressão visual artística africana. Desenvolver um projeto como a Wolo não é fácil porque nós estamos a falar para além de falarmos de uma marca, nós estamos a falar de arte e, sobretudo, de representatividade. Então, existe ali um alto nível de responsabilidade que deve ser demonstrado neste projeto, sobretudo quando nós vamos olhar para as questões históricas, né? Nós estamos a falar de África, emancipação de uma expressão africana. E nós sabemos que pelos contornos históricos, para aquilo que aconteceu, nós perdemos muitos traços. Então, no meio desta história toda, é importante saber filtrar aquilo que de facto é essencial, aquilo que acaba por elevar-nos a todos, né? Ao invés de buscarmos, se calhar, aquilo que acaba por criar mais confusão, mais conflito, mais contenda. Então, desenvolver um projeto como a Wolo exige
um alto nível de responsabilidade, coordenar também, assim como é o projeto literário Matriz Africana do design gráfico. Inicialmente, quando eu partilhei com algumas pessoas, pronto, há sempre aqueles que podem não se envolver diretamente, mas transmitem aquela energia positiva, e como não deixa de ser o inverso, existem também aqueles que transmitem as energias negativas, né? Mas quem és tu para começar um projeto ainda mais sozinho? Mas por vezes a realidade das ambições nos obriga a tomar alguns rumos de forma solitária inicialmente, e depois eu acredito que vão sempre aparecendo pessoas que estão dentro do nosso propósito. A primeira coisa que veio assim à mente, tipo, para criar, para que começasse já de uma forma diferente, eu lembro-me que foi o hino Wololo, Zimbabwe, Zambutu, África, África. E eu não sei, por algum motivo, eu achei que havia necessidade de começar dessa forma, porque até a mim esse som inspira. Eu sentei, foi no único dia, eu sentei e vi o que é que pode ser. Eu tenho uma experiência assim de música, né? E com essa experiência, pronto, conseguimos ter como resultado o hino da Wolo. E também tive um retorno, um feedback super positivo das pessoas que ouviram. Em seguida, foi a questão da consolidação da própria marca em termos de imagem, em termos de imagética, né? A definição do logotipo, né? Que foi um capítulo também muito desafiador, mas no bom sentido. No bom sentido. É um logotipo simples, mas que transmite suavidade, que transmite, no meu ponto de vista, aquilo que se pretende, que transmite aquilo que é necessário para que se diga o que a Wolo é e o que a Wolo acaba por trazer. E depois foram as subdivisões, né? Como todo projeto, é importante que se definisse em quais áreas seria melhor ou não atuar. E do ponto de vista geral, a Wolo é um projeto muito abrangente. Aí vem um outro grau de desafio, né? Aí vem um outro grau de desafio, que é justamente a questão de ter que identificar as áreas e, para além de identificá-las, conseguir manter a mesma linha em quase todas as áreas, né? Nós vemos, tem a Wolo Arquitetura, e a Wolo Arquitetura tem tido o suporte da 4A Arquitetura, a 4A Arquitetura que tem como diretor-geral o jovem arquiteto Aquitofel Mananga, um jovem angolano brutal, e a 4A tem tratado da consolidação do ponto de vista arquitetônico da Wolo. Para além da área da arquitetura, também temos a área dos acessórios. Como podem ver, nós temos aqui o exemplo deste quadro que nós temos como parte da linha de acessórios da marca Wolo. Temos brincos, temos muitas outras coisas, né? A visão é nós levarmos a África onde tiver que ser. Temos miçangas também da Wolo, estamos a pensar num futuro muito próximo a produção de bandejas de caráter africano com os nossos materiais locais. Então, para além da área da arquitetura, há essa área dos acessórios, onde também temos procurado levar a identidade africana. Na verdade, já há muitos projetos nesse segmento, mas, como tudo, nós temos procurado trazer o nosso diferencial em termos de qualidade e também em termos de representatividade. E uma das áreas que podemos considerar assim a chave, né? A chave é a área do vestuário, a área mais virada à moda, que eu posso assim dizer, foi a nossa área de saída.
né? Foi a nossa área de expansão. E isso foi estratégico porque, inicialmente, uma das visões é começar com a criação de um tecido específico com padrão Wolo. Bem, não foi assim no princípio, nós começamos com uma linha, eu posso dizer, mais contemporânea, não tão tradicional, sobretudo em termos de materiais, sobretudo em termos de disposição dos elementos, uma linha mais simples, mas sempre dentro dos valores da marca. E um dos objetivos centrais com o início da linha moderna era justamente nós prestarmos homenagens a figuras que podemos considerar, quando falamos de África, como figuras lendárias, né? Figuras que impactaram a África e de certa forma impactaram o mundo. Estamos a falar de Nelson Mandela, estamos a falar do grande líder Tomás Sankara, estamos a falar de Amilcar Cabral, estamos a falar de Kwame Nkrumah, estamos a falar de Samora Machel. Estamos a falar de muitas entidades. Agora, recentemente, criamos também a arte de homenagem para o grande e saudoso o homem, um gigante que andou entre nós, Desmond Tutu. Né? Então, é uma série de elementos e, como disse inicialmente, a visão é emancipar a expressão visual artística africana de uma forma geral, né? Começamos na perspectiva das artes gráficas, mas é um projeto que, em termos práticos, ele começou a ter a sua implementação por intermédio das roupas, por intermédio da implantação das artes sobre o tecido, como é o caso também desta suéte. Nós criamos as artes e as mesmas artes que são definidas para os quadros, elas acabam por ser também usadas para estampagem, timbragem ou serigrafia sobre tecido. Mas como não podia deixar de ser, inicialmente a visão era mesmo que se criasse um padrão africano. Ali surge a necessidade de se criar e de se definir o isótipo, que ao mesmo tempo serviria de primeiro padrão de nome Wolo. Inicialmente é importante que diga, nós tínhamos o logotipo, que são as letras Wolo, né? W-H-O-L-L-O, mas depois nós criamos o isotipo, né? Que acaba por ser uma imagem mais representativa, que muitas vezes acompanha o logotipo, mas é do ponto de vista mais simbólico. E esta mesma imagem foi definida com a necessidade principal de também ser usada como padrão de repetição para os tecidos da Wolo. Ali sim surgiu a necessidade de voltarmos à visão, de criarmos mesmo um tecido do ponto de vista mais tradicional, né? Não de abandonarmos a perspectiva mais contemporânea, mas de começar a abraçar de forma mais ambiciosa a perspectiva tradicional, buscar aquilo que de facto as nossas mamás faziam, a criação dos padrões, a implementação de diferentes técnicas, a construção do tecido em si. Então ali surge a necessidade de começarmos mesmo a trabalhar de forma mais afincada nisso, né? E surge a linha mais tradicional. A linha mais tradicional que nós temos as sacolas, temos as almofadas, temos as chinelas, né? E uma série de elementos com o designer, com a arte, a nível estético, a nível de representatividade, todo trabalhado para a emancipação da expressão visual artística africana. De forma geral, eu podia ou defino a Wolo, eu posso fazer esse enquadramento em 3 áreas da minha vida que são muito importantes. Primeiro, a nível de design gráfico, de um ponto de vista mais estético, eu enquadro a Wolo como um sonho, né? Um sonho que eu tenho tido a oportunidade, a grande oportunidade de ver a cada dia que passa
a sair do papel e a se tornar realidade. Por isso é que paciência não falta para criar cada arte, conceber cada arte, tanto as já definidas como as personalizadas. Então, do ponto de vista profissional, como designer gráfico, a Wolo representa para mim um desafio profissional, né? Dos grandes, porque a minha especialidade como designer gráfico é justamente trazer e contribuir para a devida valorização da expressão artística africana a nível do design gráfico e não só. Dentro da perspectiva musical, também posso falar dessa perspectiva assim. Dentro da perspectiva musical começou por ser um desafio bom, mas também se prevê sim a criações de cânticos africanos chuolos, né? Cânticos tradicionais, como é o caso do hino, e como mais à frente nós vamos poder acompanhar de diversas formas. Uma trilha sonora que poderá ser usada de uma ou de outra forma nas nossas ações, né? Nas outras ações que temos desenvolvido. E do ponto de vista arquitetônico, como estudante, amante e apreciador da arquitetura, a Wolo se manifesta como um contributo para o estabelecimento ou devido estabelecimento e valorização daquilo que nós temos e continuaremos a ter a nível de riquezas, em termos estéticos, em termos de matérias-primas, em termos de recursos naturais e não só. Eu acredito desde o primeiro dia, eu acredito desde a fase de luz, desde a fase de iluminação do projeto, que havia algum propósito, de certa forma ambicioso ali, né? Porque Deus não nos permite ver aquilo que Ele não nos vai entregar. Obviamente que temos que passar pelo processo, mas de modo algum Ele permite. Eu tenho visto a cada dia, tenho sentido cada passo desse projeto, desse conjunto. Pessoas, parcerias, contribuições são sempre necessárias, são sempre indispensáveis. Por mais que comecemos de forma solidária, de uma ou de outra maneira, à medida que vão aparecendo pessoas que se vão nutrir da mesma ambição que nós contribuímos. E eu tenho a plena certeza que, ao final de tudo, é a Mãe África, a nossa querida Mãe África, nossa grande Mãe África, que agradece. Então, esta é a nossa Wolo África, nossa marca, nossa arte, a nossa representatividade.